Bom dia, eu sou a professora Thalita. A gente vai ter umas aulinhas aqui sobre criação de logo. Vai dar um estudozinho mais ou menos de como é que a gente cria a primeira ideia, como é que se trata primeiro essa ideia em si de uma logo, porque é marca, porque é a primeira é a primeira cara da empresa em si, então qual é a importância que a gente dá para essa logo específica. Lógico, a gente tem exemplos. Nós temos exemplos de logos famosas, tem de logos que não é nem tão famosa, mas também não é nem tão esquecida, assim, por exemplo, a Marlboro, a Adidas, ela é muito famosa no ramo de tênis, tem a Apple, tem a Android, a Google, enfim, várias marcas que dão atenção ou não para essas marcas. Então, como é que seria logo de cara para eu criar a minha cara ou então criar a marca desse meu cliente? Lógico, falando de cliente, é melhor a gente trabalhar com o meu famoso briefing. E aí eu gostaria só de uma atenção nesse briefing para saber o que exatamente esse meu briefing significa. Esse meu briefing é a porta-voz de todas as dúvidas possíveis desse meu cliente. Esse meu cliente ele quer o quê? Qual é a empresa dele específica? A empresa dele, qual é a marca dessa empresa? Qual é o nome dela? E aí, sabendo o nome dela, a gente preenche, logicamente, sabendo se essa logo vai ser o nome da marca, o nome da empresa, o nome do cliente. Como é que a gente saberia isso? E daria perspectiva para essa minha marca, sabendo, lógico, também pelo ramo de atuação dessa minha marca, dessa minha empresa. Essa minha empresa tem qual ramo de atuação? Ah, é de engenharia, é arquitetura e urbanismo, é, é design de moda, é empresa de comida, seja o que for, a gente vai determinando e exemplificando essa minha marca, essa minha empresa. O tempo de mercado ele também é importante no caso de você querer, por exemplo, colocar uma marca que mostra a expectativa de crescimento dessa marca, por exemplo, dessa empresa. Então seria bem interessante. Vou completar 5 anos de mercado e a cor do momento é, por exemplo, é vermelho. Então a marca que você criaria nesse ano, especificamente, seria tons em vermelho. Só que antes de a gente pensar em cor, a gente tem que saber quais são os específicos da minha marca. E aí, por isso que a gente também coloca quais são os serviços e produtos que ela oferece, quais são os seus concorrentes diretos. Opa, boa tarde! Quais são os seus concorrentes diretos e as suas vantagens com seus concorrentes também é muito interessante você saber disso, porque pode ser que uma força sua seja, por exemplo, uma marca, um potencial fator para colocar na sua marca, por exemplo. Então, se você é famoso por vender mais smartphone do que tablet, provavelmente, se alguém pensar no quesito, provavelmente se você pensar no quesito objeto da sua marca, você pode também ter o celular, mas ser mais vantajoso e mais conhecido, com maior aceitação do que o seu tablet, já que a sua marca, por exemplo, está mais sendo aceita em vendendo celulares do que tablet. Dá para entender, né? E aí, sabendo o seu fator de concorrente, suas vantagens com seus concorrentes, vocês também têm que saber quais são as suas desvantagens. Por exemplo, se a sua marca é mal feita, por exemplo, o teu trabalho com tablet e celular está sendo tratado de forma diferente. Então, se você vende mais celulares e você coloca na sua marca o tablet, por exemplo, você está chamando mais atenção que você vende mal o tablet, possivelmente, ou a gente pode tratar isso de uma maneira diferente. Por exemplo, a sua desvantagem ser sua força, só que tem que ser bem tratada. E nesse quesito, como tratar a sua marca, como transformar uma desvantagem em uma vantagem, a gente passa para a parte do briefing que chama exatamente a parte do projeto. A gente já sabe, então, quem é a empresa, de quem que a gente está falando,
quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que ela vende, qual o seu tempo de mercado, ramo de atuação. Logicamente, cada ramo de atuação tende a ter uma coisa específica, mas isso a gente vai tratar mais tarde. E aí, falando já do projeto e da peça a ser criada, como é que seria isso? A gente primeiro tem que perguntar para o nosso cliente, logicamente, como a aula é de criação de logo, o objeto vai ser uma logo. Mas logo de cara, para criar uma marca, a gente tem que ter ciência se a gente quer tratar como se fosse uma logo, um logotipo ou um mascote. Porque qual a diferença deles em si, Thalita? Se você está trabalhando com logotipo, com marca ou com mascote, você também vai tratar a empresa de maneira diferente. Como é que seria isso? Se você está tratando a marca em si, o logotipo, a logo em si, você tem que tratar essa logo de uma maneira que vai ser aquilo ali, à frente, logo a fachada, colocar aquilo ali em exposição para o teu cliente, para os clientes dos seus clientes. Imagina que você está criando uma marca que não só você vai ser apreciada por ela. Não só você vai apreciar essa marca, mas também o teu cliente, os clientes dos teus clientes e os que estão em volta dessa marca em si, inclusive os seus concorrentes. Os concorrentes, no caso, do teu cliente. E aí é muito importante você tratar essa marca com muita minuciosidade e tratar isso de forma bem sucinta, porque há muitos que dizem, e quando eu falo há muitos que dizem, é muitos especialistas que dizem que o menos é mais. Então, você colocar a informação certa nisso é bastante inteligente no quesito que você coloca mais informação de uma maneira sucinta, livre de mensagens subliminares, livre de ambiguidade, de uma forma mais simplista. E aí, qual é a possibilidade desse teu público-alvo perceber? E aí, já entrando no público-alvo, você verifica o teu público-alvo em si, quem é o seu público-alvo, porque você criar uma marca de uma empresa é você espelhar a identidade dessa empresa àquele teu público-alvo. Então, como é que a gente trata essa marca de uma maneira mais simples e, logicamente, esse teu público-alvo tem que entender essa marca. Ele tem que entender, por exemplo, que você olha aqui e verifica, é a marca dos meus sonhos. É a marca de comida, uma coisa simples de você tratar e uma coisa muito clara, de uma maneira que você consegue passar a informação ou então até mesmo que não crie antipatia. Por que eu falo que é ter muito cuidado para você trabalhar com antipatia? Por exemplo, se você trata cores muito fortes, por exemplo, e a gente já vai tratar isso de cores, por exemplo, em determinadas regiões, tem algumas expressões que você não pode utilizar no seu briefing da sua logo, da sua marca, tem determinados tons de cores que não é muito aceitável. Então, não só saber para quem é que você vai fazer essa marca, mas também onde ela será inserida. Tem algumas marcas que elas se dão muito bem em alguns lugares, só que outros não é muito de costume pegar aquele estilo de fonte, aquele estilo de cor, aquele tipo de diagramação, e aí fica meio complicado. E aí, já passando para a parte da mensagem, do aspecto moderno, tradicional, e cores e formatos, a gente já vai logo incidir logo lá em psicologia das cores. E o que eu falo sobre psicologia das cores? O que seria isso, Thalita? Olha, hoje, basicamente, a maior fonte de conhecimento, a maior fonte de informação é a parte visual. Então, já tratando dessa parte visual, é muito interessante a gente também entender que criar uma logo, criar uma arte para uma empresa, criar qualquer que seja material promocional, publicitário, para uma empresa específica, e isso serve até para uma página do Instagram, por exemplo, você tem que saber trabalhar determinadas cores que sintam, que trazem a menção dessa informação que você quer passar para esse teu público-alvo, de uma maneira mais simples
e que ela converse exatamente com a mensagem, porque a criação de logo tem 3 fatores muito, mas muito importantes. Quais seriam esses 3 fatores? Eu vou deixar isso aqui aberto aqui no fundo. Vou tirar de visibilidade um pouco esse meu chat aqui e vou deixar um pouquinho aqui do lado, para a gente tratar, por exemplo, os aspectos que compõem uma logo forte, aspectos de cores famosas, por exemplo. Então, continuando, a minha cor, por exemplo, os aspectos importantes, e aí eu falo aspectos importantes em logos, que seriam? Eu sempre falo nas minhas aulas que são assim, são 3 fatores importantes quando tu tá criando uma logo. Primeiro, é a mensagem que tu quer tratar. A mensagem ela tem que ser clara, sucinta e livre de erros, tá? Por que livre de erros? Bom, você não pode trabalhar com uma empresa de tecnologia, né? Tá trabalhando em tecnologia, empreendimento, confiança e inovação e tratar a cor que diz totalmente o contrário. E aí, a cor fala diferente, a cor fala nas marcas, a cor fala. E aí, olha só, quando vocês estão tratando isso aqui, ó, é muito interessante você tratar a cor de uma forma bem específica. Olha só, quando a gente trata, por exemplo, as cores em prata, e aqui a gente dá até para entender aqui, ó, as cores em prata, elas dão tons de equilíbrio. Equilíbrio, né, natureza não, balanceamento, equilíbrio, são cores mais neutras, mas também acreditem que, tá vendo a Puma aqui? A Puma, a Hyundai aqui, ó, tem a Apple e a Mercedes aqui, ó, vocês estão sabendo, estão entendendo qual é a linha de pensamento aqui? Vocês perceberam que há meio que um requinte nessa zona aqui, ó, de cinza? E aqui eu puxo muito o assunto de que é calmo, sim, é calmo. O cinza é uma cor calma, só que ela também traz um requinte. E se misturar ainda mais com o preto, tem também a noção de gourmet, de elitizado, essas coisas. Então, as cores em prata, elas tendem a ter, e aí a gente vem aqui, a ter uma mensagem de requinte. A sua mensagem, qual é a mensagem que você quer tratar? E aí você verifica a mensagem nesses aspectos aqui em cima. Quando eu falo de logo, eu estou falando de uma logo de uma empresa. Essa empresa quer trazer aspectos de requinte, de elitizado, de confiança, ela quer trazer qual mensagem em si. E aí a gente respondendo isso, a gente define qual é a mensagem que esse cliente quer trazer. E aí, lógico, mensagem, só o textozinho bacana lá, ela não diz nada, porque a gente está tratando de logo. A gente é designer, então a gente tem que fazer coisas que digam por si só. E lógico, tem a minha segunda regra. A minha segunda regra é justamente o meu formato. O meu formato, ele me diz como. E aí a gente vai de novo para essa logozinha aqui, para esse papelzinho de logos aqui, e a gente percebe uma outra coisa. Quando a gente está tratando de cores específicas, e quando a gente fala de cores específicas, a gente está falando de, vamos dizer aqui, ó, vamos tratar aqui especificamente, olha só. O formato da minha logo, ela diz muito da minha característica de logo. Vamos, por exemplo, bem aqui na minha partezinha do Lego aqui, ó. Se a gente dá um zoomzinho aqui, a gente vai conseguir enxergar melhor. Mas não deu, então deixa assim mesmo. O meu logo... Boa tarde, pessoal. Eu estou vendo um pouquinho lento ali, mas tudo bem. Olha só.